E aí, queridos, como é que vocês estão? Meninas e meninos, senhoras e senhores, nós estamos aqui mais uma vez para a gente crescer no conhecimento de Deus. E eu tenho tanta coisa tão boa para compartilhar que eu preciso, sem dúvida, da ajuda do Espírito Santo de Deus para conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido. Então a gente sempre começa com uma oração. Eu gostaria que você aí que está me ouvindo, eu não sei o horário do dia ou da noite ou até da madrugada que você esteja me ouvindo, mas se você está aqui é porque Deus te guiou para esse canal, para que você pudesse ouvir, refletir, aprender e crescer no conhecimento de Deus. Vamos fazer uma oração então? Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de conhecer o Senhor, para sabermos como podemos fazer a Tua vontade. Que cada ensinamento que eu dividir com essas pessoas possa ajudá-las a reprogramarem a mente delas com verdades absolutas da Tua palavra, que são inegáveis, que transformam a nossa vida, que transformam o nosso modo de pensar, de falar, de agir. E é algo que somente o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui como aprendizes, aqueles que seguem o Mestre, que desejam que o conhecimento do Senhor transforme a nossa vida. Abençoa cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu tenho tanta coisa para falar que todas as vezes que eu chego aqui para preparar uma aula, eu peço a Deus sabedoria. Tá vendo aqui o cérebro? Então, o que vai entrar aqui? O que vai entrar? O que vai fazer diferença? O que vai produzir uma mudança na sua vida que no dia a dia você fala, nossa, tá funcionando, né? Realmente eu tô conhecendo Deus e podendo realizar a vontade dele. Eu queria começar com algumas coisas que eu queria lembrar você, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, tudo que a gente fala gera vida ou morte. A palavra de Deus diz isso lá em Provérbios, né? Que o poder da vida e da morte está na língua. E lá na carta de Tiago também fala que aquele que domina a sua língua, né? Que a gente precisa tomar cuidado, porque a língua da gente pode incendiar uma cidade. Então, há uma responsabilidade que você precisa lembrar diariamente. Cuidado com o que sai da sua boca. Às vezes tem um pensamento errado e você está lutando com esse pensamento. Não verbalize, não verbalize. Ore, filtre aquele pensamento conforme Filipenses 4:8, né? Que a gente já falou diversas vezes nesse canal. Tudo que é verdadeiro, puro, amável, justo, honesto. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se não tem nenhuma dessas características de Filipenses 4:8, não pense. Decida, fale, eu não vou pensar isso, porque isso não é verdade. Isso não me acrescenta. Isso me deprime, me derruba e tira a minha vida do meu propósito. Lembre-se também de obedecer alguns comandos, algumas ordens que Deus dá na sua palavra, não para que você se sinta, eu sou escravo dessas palavras, mas para que essas palavras gerem vida a seu favor. Por exemplo, em tudo dai graças, agradeça. Senhor, eu não entendo, mas se o Senhor mandou agradecer, eu vou agradecer. Esses dias eu assisti um vídeo de um homem dizendo que quando a esposa dele morreu, ele a amava muito, não era alguém que ele queria se livrar, mas ele começou a agradecer e as pessoas vieram questioná-lo. Como você pode estar agradecendo a morte da sua esposa? E ele disse, Deus diz, em tudo dai graças. Então, embora eu não entenda, Deus tinha um propósito de levá-la agora e eu agradeço. Eu agradeço pelos anos que eu tive a companhia dela, eu agradeço pela pessoa maravilhosa que ela foi na minha vida. E é isso que a gente precisa fazer, agradecer mesmo quando a gente não entende. Outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está reprogramando a nossa mente é que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesma, eu amo a Deus? E a nossa aula hoje fala disso.
um relacionamento de amor com Deus. É isso que Ele deseja ter com você. E a gente precisa ser sincero quando a gente ainda não ama Deus. Às vezes porque a gente não acredita no amor dele por nós, às vezes porque as coisas estão muito difíceis e a gente acha que Deus está castigando a gente. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas nós precisamos entender que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, desde que eu ame a Deus, para o bem daqueles que o amam. Então, há uma tarefa na nossa vida, eu estou aqui ajudando você, disposta a compartilhar com você sobre a minha própria trajetória de aprender a amar a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e acima de todas as coisas. É um amor muito especial que a gente deve ter por Deus. E a gente só pode amar quem a gente conhece. Então, à medida que nós estamos aqui, nós vamos conhecer um pouquinho de Deus, do seu caráter, da sua visão sobre as coisas, de como Ele age na história, para que você, então, tenha compreensão de quem é esse Deus, que te ama, que se importa com você e que deseja que você confie na direção que Ele está dando para a sua vida. Então, vamos lá. É tanta coisa para falar para vocês, eu não posso reproduzir o livro todo, né? O livro tem direitos autorais, eu nem tenho contato da pessoa, mas eu tenho usado algumas coisas junto com o meu próprio estudo pessoal do livro Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, que eu já falei que tem 2 autores, né? O mentor e o discípulo. Mentor, aquele que ensina, o discípulo, aquele que segue e obedece. Não adianta eu falar que eu sou discípula de Jesus, que eu sou uma cristã, se eu nem conheço a palavra de Deus, se eu não obedeço aquilo que a Bíblia diz. Então, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu posso obedecê-lo. E algumas coisas que a gente já viu nas aulas, eu queria que você recapitulasse, vai lá, pega isso que já tem de conteúdo e ouve. Nenhuma mensagem aqui é para aquele dia, ela é para sempre. Quanto mais você ouvir, mais a sua mente vai estar cheia das verdades de Deus. Então a gente aprendeu que o caminho da nossa vida, ele não é um trajeto, ele é uma pessoa. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem, ou seja, ele já está com o Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente precisa seguir Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que se fez homem, que viveu todas as dores possíveis, né, da humanidade, para que ele pudesse nos ajudar no dia a dia a passar por essas dores de uma forma saudável. Tem um escritor, né, que eu sempre estou citando ele aqui porque eu gosto da obra dele, que é Augusto Cury, e ele começa como ateu a estudar a pessoa de Jesus para mostrar as falhas que a Bíblia tinha, e ele não encontra. Ele encontra um ser humano totalmente dependente de Deus, íntegro, né? Muito saudável nas suas emoções, na sua mente, e que serve de modelo para nós. Por isso que existe um livro que eu gosto muito, que ele conta a história de uma igreja lá nos Estados Unidos, né? Que eles começou com uma pessoa e de repente a igreja inteira começou a viver e já virou mundial. Eles fazem uma pulseirinha, até o meu filho tem uma, com as iniciais dessas palavras: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Então, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria hoje? Né? Ele estaria aqui compartilhando quem é o Pai? Acredito que sim, com certeza, por isso que eu tô aqui. Eu não tô aqui, eu não ganho nada com o YouTube, eu não tenho aquele perfil de alguém que quer aparecer, nada disso, mas eu estou aqui porque eu acredito que aquilo que tem edificado a minha vida pode edificar a sua. Então, olha lá, Jesus é o caminho, a gente já estudou sobre isso, né? E que a gente precisa ter uma entrega da nossa vida a Jesus, reconhecer que Ele é o caminho, dizer: Senhor, eu aceito esse caminho para chegar ao Senhor. E a gente vai aprendendo algumas características desse relacionamento, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é o exemplo para nós, e a gente precisa lembrar quem é esse Jesus, né? O Filho de Deus que veio aqui
e que exemplifica na sua vida como que a gente lida com o inimigo, como que a gente lida com as obrigações legais que a gente tem, como que a gente lida com o próximo. E nas palavras de Jesus, Jesus diz, né, ele ora pelos seus, lá em João 17, falando assim: eu não te peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Ou seja, o próprio Jesus reconheceu que neste mundo a gente lidaria com o mal, mas que a gente precisa ser livre do mal através da pessoa dele, né? Então, outra coisa que a gente aprendeu é que Deus, ele vai agir na história a partir dos servos que ele tem, né? E seria mais ou menos assim: Deus tem uma obra para fazer e ele espera que eu e você, por conhecê-lo, possamos nos unir a Deus nessa obra que ele vai fazer, nos colocar como instrumentos dele. Deus vai agir através de nós. E como que ele vai agir? Através de um relacionamento. Então você não deve estar se comparando com o outro, você deve estar, durante a sua vida, perguntando para Deus: o que o Senhor tem para mim? A tarefa que Deus tem para mim, ela não é melhor nem maior do que a sua. Cada um Deus dá conforme a sua capacidade. Então, quanto mais eu me capacito, quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais perto eu estarei daquilo que Deus tem para minha vida. Então, isso é muito importante a gente aprender. Vou só dar uma diminuída aqui na questão da tela do computador, né? Fica dando reflexo no olho e algumas pessoas reclamam disso. Vamos ver se eu consigo aqui diminuir um pouquinho. Olha lá. Então, a gente precisa lembrar que Deus, para agir no meio da história, ele usa pessoas. As obras de Deus, elas são sempre direcionadas a pessoas. E quando Deus age através das pessoas, ele está nos convidando a sermos essas pessoas, né? E o que é que Deus pode fazer? A gente falou também que Deus, ele sempre vai falar com as pessoas quando ele tem um propósito. Então, quando Deus fala com você, quando Deus te dá uma ordem, é porque ele quer usar a sua vida. E a gente precisa saber administrar isso, ouvindo Deus, identificando a voz de Deus e dizendo: sim, Senhor, usa a minha vida, né? Mas eu queria hoje frisar algo que a gente está estudando aqui, que é o seguinte, né? Para se revelar a nós, Deus está tomando a iniciativa. A Bíblia inteira mostra que Deus toma a iniciativa quando ele vem ao encontro da pessoa. Sempre se revela a si mesmo e também os seus propósitos. A revelação é sempre um convite para a pessoa ajustar a sua vida a Deus. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou jamais poderia ser a mesma pessoa após esse encontro. Elas tiveram que fazer ajustes importantes na vida para andar em obediência a Deus. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos falhos. Eu e você, nós somos imperfeitos. Você sabe isso. Você sabe que algumas vezes nós agimos segundo as nossas emoções, segundo a nossa criação, segundo aquilo que as nossas crenças, e muitas vezes são crenças limitantes. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente precisa ter esse ajuste com Deus para saber exatamente o que Ele quer de nós. E quando Ele fala conosco, Ele deseja que a gente esteja se ajustando. Então, o livro fala muito que todas as vezes que Deus fala conosco, nós experimentamos, desculpa gente, é alergia mesmo, uma crise da nossa fé. Por quê? Porque o nosso modus operandi, né, aquilo que a gente está acostumado a fazer, é ter uma tarefa clara, a gente vai lá e faz, mas nem sempre a voz de Deus é dessa forma. Ele vai fazendo ajustes na nossa vida. De repente você tinha um plano e nós falamos disso. Será que você está disposto a olhar o seu plano e perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Eu estou onde o Senhor gostaria que eu estivesse?
eu estou realizando a obra que o Senhor quer para a minha vida? Isso é muito importante. Eu tenho encontrado ao longo da minha história de vida algumas pessoas. Eu queria contar aqui algumas experiências que talvez sejam importantes para que você entenda o que é esse falar de Deus. Certa vez eu estudava no seminário teológico e eu estava no ônibus e sentou do meu lado uma pessoa. E eu sempre pedi a Deus que Ele me desse oportunidades de falar dele para as pessoas, porque o relacionamento com Deus é muito bom, traz paz, traz direção, traz alegria, traz socorro, né, nas aflições. E eu desejo que o máximo de pessoas possam experimentar isso, e se eu puder dividir a minha experiência com elas, que maravilhoso, não é verdade? Então, eu pedi a Deus que todas as vezes que eu estivesse ou no ônibus, numa caminhada, num determinado lugar, eu pudesse ter a possibilidade de falar do amor dele. E aí sentou um homem do meu lado. E esse homem, eu estava indo para Maringá, para estar ali um tempo com algumas missionárias, e a gente ia fazer um trabalho numa igreja presbiteriana lá. E aí, o que aconteceu? Esse homem sentou do meu lado e eu comecei a orar baixinho, falando: Deus, se o Senhor quiser usar a minha vida para falar alguma coisa do Senhor para esse homem, que ele puxe assunto, né? Porque às vezes você é mal interpretada, né? Então eu não gostaria de tomar iniciativa, eu gostaria que o Senhor, se possível, se for a tua vontade, que o Senhor faça com que ele fale comigo. E aí ele puxou assunto, imediatamente após a minha oração. E a gente começou a falar, e ele perguntou o que eu ia fazer em Maringá, porque ele já era de lá e tal. E eu disse: olha, eu estou indo para me unir a duas missionárias, uma trabalhava no Egito, com povos muçulmanos, e outra está ali em Maringá, e nós estamos essa semana ali aprendendo com elas e ajudando as pessoas a conhecerem o Deus da Bíblia. E aí ele disse: eu sou muçulmano, e meu Deus é Alá. E a gente começou a conversar a respeito disso. Eu já tinha estudado alguma coisa sobre o povo muçulmano, e a minha frase para ele é a mesma frase que eu falo para você e para qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa que não erra, né? Eu sou falível, mas a Bíblia não é, na palavra de Deus não é. Então, eu falei assim para ele: olha, eu quero te fazer um desafio. Depois que a gente conversou sobre várias coisas, sobre a fé dele, sobre o Deus da Bíblia, a diferença entre Alá e o que o cristianismo fala. Então eu falei assim: olha, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. Eu queria que você falasse com Deus. Você não precisa acreditar que o que eu estou falando é a verdade. A verdade, ela está em Deus. Então você pode falar para Deus: Deus, se tudo isso que ela falou para mim através da fé dela no cristianismo, de que Jesus veio a esse mundo, morreu no meu lugar, que Ele me ama, que Ele perdoa os meus pecados, que Ele quer me dar uma nova vida em Cristo, que eu não preciso de intermediários, que eu tenho livre acesso ao Pai através de Jesus, que o Espírito Santo vem morar na minha vida quando eu entrego a vida para Ele. Tudo isso que eu te falei, se isso é verdade, peça para Deus confirmar para você. E aí você pode, olha, eu vou te fazer um desafio que você vai até gostar. Você vai falar assim: Senhor, se ela tá certa, que o Senhor converta o meu coração a essa verdade. Se ela tá errada, que o Senhor converta o coração dela ao islamismo. Eu não tinha medo de fazer aquele desafio para ele. E ele olhou assim assustado para mim, e a primeira coisa que ele falou, eu não preciso fazer isso. Eu já sei que eu tô no caminho certo. Eu falei: então, você não vai ter nada a perder, ainda vai ganhar uma adepta. E aí a gente desceu e eu falei: olha, eu vou ficar aqui nessa cidade por 2 semanas. No dia tal, eu já tenho a passagem comprada, tal horário, falei, eu vou estar aqui na rodoviária e eu queria que você viesse aqui me contar o que aconteceu. Durante todos esses dias eu vou orar para que Deus fale com você, e você pode fazer a sua oração do seu jeito. E aí eu fui para ter esse tempo com essas missionárias, a gente ficou num apartamento.
E eu lembro que muita coisa sobrenatural aconteceu naquele apartamento. Muita coisa. Era uma guerra espiritual, né? Porque uma vida, a Bíblia diz que a vida de um homem para Deus, ela vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale para Deus mais que o mundo inteiro. Então ali a gente estava lutando por uma alma. E eu falava só isso: Senhor, fala com ele a tua verdade, né? E os dias foram se passando, todo dia eu orando, não sabia o que estava acontecendo. Chegou o dia de eu voltar para Campinas, aliás, para Atibaia. Nessa época eu estava estudando lá. Quando eu cheguei na rodoviária, eu estava com a minha Bíblia na mão, né? E o ônibus, a gente entrou no ônibus, olha que história, gente. A gente entrou no ônibus e eu olhei para fora, olhei, o homem não tinha aparecido. Eu já estava dentro do ônibus, eu falei: Deus, eu queria tanto saber o que o Senhor fez. Queria muito ter essa experiência, né? Ter uma resposta visível das minhas orações, porque a gente não tinha trocado telefone, não tinha trocado nada, só poderia vê-lo ali mesmo. E aí eu já estava dentro do ônibus, de repente o motorista chegou e falou: olha, tem uma cidade próxima aqui, que os passageiros de lá costumam vir até aqui para pegar o ônibus lá para São Paulo, né? A gente ia para São Paulo, Atibaia. Mas aconteceu um imprevisto naquela cidade e nós vamos esperar 20 minutos aqui até que os passageiros cheguem. Se vocês quiserem descer do ônibus, fiquem à vontade. Eu desci. Falei: ai meu Deus, o senhor bem podia trazer ele agora, né? Desci segurando a minha Bíblia e de repente veio um homem correndo. Era ele. Ele disse assim para mim: olha, os primeiros dias eu fiquei inquieto com aquela proposta sua, de perguntar para Deus: eu estou onde o Senhor quer que eu esteja? Existe um outro Deus que não seja Alá? Alá é o Deus verdadeiro? E ele falou, e eu tive uma experiência muito forte. Certa noite eu estava dormindo e eu tive um pesadelo, e nesse meu pesadelo eu estava num lugar onde tinha cheiro de enxofre, muita larva, era uma coisa horrível, eu estava sofrendo muito, e naquela situação eu clamava por Alá. Eu clamava e nada acontecia. E aí eu lembrava da sua pergunta e eu perguntei ali: Jesus, se o Senhor é o meu Salvador, vem me salvar. E uma mão vinha e me tirava daquelas larvas. Eu acordei chorando muito, porque foi muito real para mim. E então eu saí procurando você em todas as igrejas que tinha na cidade. Eu chegava, perguntava de você e eu fui procurando em todas as que eu sabia, né, que existiam. E eu estava trabalhando numa igreja presbiteriana, num bairro lá, nem lembro o nome do bairro, mas ele falou que chegou até aí naquela igreja no final, né? E ele falou: eu te procurei para dizer que naquele mesmo dia eu saí da minha casa e o Espírito de Deus, só pode ser, me levou até uma igreja e chegou lá, eu contei tudo, que eu tinha te conhecido no ônibus, que você tinha feito esse desafio, que eu tinha tido esse sonho, e naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu ainda não comprei uma Bíblia, né? Eu preciso comprar, mas eu realmente fui salva por Jesus. E eu abracei ele, chorei muito e eu dei para ele a minha Bíblia. Quem sabe um dia ele possa até ver esse vídeo, entrar em contato comigo e me contar como é que ele tá. Mas esse é Deus. Você pode perguntar para Deus: eu estou no caminho certo? Eu estou ouvindo a tua voz ou a voz de homens? Quem é que está guiando a minha vida? É uma crença, é uma cultura, é uma herança familiar ou é o próprio Deus? Porque Ele deseja ter conosco um relacionamento de amor íntimo e pessoal. Eu contei aqui uma história, gente, eu poderia contar diversas histórias. E você? Onde você está? É onde Deus te quer? Você tem coragem? Porque a gente tem que ter coragem para falar: Senhor, eu tô no lugar certo? Eu aprendi certo? O que eu creio está certo? Seja sobre as minhas crenças espirituais, seja sobre as minhas crenças sobre a minha vida, o meu destino. E nunca vi na minha vida uma pessoa que buscou a Deus para
procurar respostas que não tivesse dele uma direção. Porque a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis, está lá em Jeremias, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz assim: invocar-me-eis e me achareis, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando a gente vai a Deus sinceramente, buscando por Ele, falando, eu não estou aqui para buscar uma religião, eu não estou aqui por buscar porque minha família falou, porque a Helena falou, não, eu estou aqui te buscando porque eu quero te conhecer, eu quero estabelecer esse amor, esse relacionamento de amor contigo, que o Senhor deu o primeiro passo, enviando Jesus. Então, quando a gente busca Deus dessa forma, né, Deus já tomou a iniciativa, trouxe para nós o desejo de buscá-lo, ele se revela a nós, e isso é muito importante. Então, eu queria contar para vocês aqui uma história que fala a respeito disso, tá? Deus busca um relacionamento de amor conosco. Então, o autor do livro, ele conta que a filha dele tinha 16 anos quando ela teve um diagnóstico de câncer. E que ele, ao ver a filha passar por quimioterapia, radioterapia, eles sofreram, né, ao ver as consequências que o tratamento causava. E algumas pessoas enfrentam uma experiência como esta culpando Deus e querendo saber por que ele não as ama. O tratamento da filha dele pode ter sido uma experiência devastadora, né? Com certeza. Mas será que Deus, ele pergunta aqui, realmente não nos amava? Sim, o amor de Deus não havia mudado. E aí ele faz conta uma pequena situação que a gente passa para a gente avaliar isso. Quando um filho seu chega para você e pede para você alguma coisa que você sabe ou que não